Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como administrar e cuidar melhor do nosso tempo, além de criar uma rotina mais saudável e mais organizada pra gente. Até para chegarmos no final do dia com aquela sensação de que todas as tarefas foram cumpridas e que o dia realmente rendeu. Se você quer saber como, fica até o final que eu vou te mostrar e não se esquece já de se inscrever no canal e deixar o seu like. Bora? Hoje, com a nossa vida cada dia mais corrida e com tantas atribuições que nos é colocado, fica às vezes aquela sensação de que só estamos cumprindo tarefas e que o nosso tempo está indo. Então, por isso eu resolvi gravar esse vídeo, para a gente entender melhor onde o nosso tempo está indo, o que realmente é produtivo ou não, o que faz sentido ou não para a gente, e tentar de alguma forma nos organizar e criar uma rotina mais saudável, mais leve, e que a gente use o nosso tempo também a nosso favor e não fique só no eterno cumprir tarefas. Antes de mais nada, é preciso entender onde o nosso tempo está indo, da gente fazer um balanço. Será que a gente está gastando tempo com coisas que realmente são necessárias ou não? Será que está nos agregando, nos trazendo algum tipo de valor ou não? Onde o nosso tempo está indo? Assim como quando a gente recebe a fatura do cartão de crédito, por exemplo, e que a gente vê, nossa, que valor é esse? Eu não gastei tudo isso. E aí a gente vai ticando ali item por item que a gente comprou, que a gente passou o cartão e a gente vê realmente onde foi esse dinheiro. É assim que a gente precisa talvez fazer com o nosso tempo. Antes de mais nada, é preciso entender onde o nosso tempo está indo. Onde a gente está gastando esse tempo? Será que é com coisas que nos agregam, que nos trazem valor de algum modo ou não? Ou será que a gente está se atropelando? A gente começa as tarefas e não termina? A gente está elencando muitas prioridades, ou talvez por também não ter nenhuma prioridade, a gente está se deixando levar pelas coisas que acontecem. É entender, é fazer o balanço de fato de onde a gente está gastando o nosso tempo. É igual quando a gente pega a fatura do cartão de crédito, que a gente olha aquele valor gigante e fala, meu Deus, eu não gastei tudo isso. E aí a gente vai elencando um por um dos itens que a gente comprou, e aí a gente vê realmente onde foi esse valor todo. Então é assim fazer com o nosso tempo. São atividades que realmente fazem sentido pra gente, ou são atividades que são obrigatórias? Será que eu consigo mudar alguma coisa? Será que eu consigo redirecionar alguma coisa? Até a questão das redes, né? Tá tudo ali no celular, na palma da mão. Então, às vezes, a gente pega o celular para fazer alguma tarefa burocrática, alguma obrigação, e quando a gente vê, estamos já em atividades que não fazem sentido pra gente, o nosso tempo tá indo. Às vezes até com a sensação de, nossa, o dia passou e onde foi meu tempo? O que eu fiz? De ficar essa coisa um pouco ruim, negativa. Então, primeiro de tudo, da gente fazer o balanço disso. E aí a gente pode começar fazendo esse balanço, assim como a gente faz com a fatura do cartão de crédito. Então, chegou no final do dia, o que eu fiz nesse dia? O que aconteceu durante o dia? Onde eu gastei meu tempo? Onde o meu tempo foi maior ou não? Fiquei muito no celular ou não? Teve alguma atividade que eu gostaria de ter feito e não deu certo? Por que não deu certo? Teve alguma coisa que fugiu do meu planejado? Será que tem muitos imprevistos durante o meu dia? E será que tem alguns que eu consigo antecipar, que eu consigo prever, ou que eu consigo transformar de uma maneira que se encaixe de fato numa rotina? O que aconteceu nesse meu dia? Então, a partir da gente ir observando dia a dia, a gente consegue entender um pouquinho dessa questão de como está indo o nosso tempo, como estamos usando o nosso tempo e transformar para que seja saudável para você, né? Não para o outro, não para mim, mas para você. E entender, às vezes tá ok com isso e é isso. Então, para te ajudar nesse processo, depois do balanço, eu trouxe algumas questões práticas para a gente pensar e você entender se funciona aí para você e quem sabe te ajudar a ter uma vida mais organizada e com o tempo a seu favor. Primeiro de tudo, o tempo é valioso. A gente precisa olhar o tempo como um recurso escasso, um recurso que se acaba. Então, o tempo que foi, ele não volta mais. O que a gente usou, como a gente usou lá atrás, não volta. A gente precisa olhar ele como aquela coisa que a gente tem que é muito rara ou muito valiosa, que a gente usa aos pouquinhos para não acabar logo. Uma porque talvez vai ser difícil ter o outro, conquistar o outro, e outra porque às vezes nem vai conseguir mais. Então, assim a gente precisa pensar no nosso tempo, porque senão a gente vai à torta e direita, vai, né, fazendo, e não usa esse recurso a nosso favor com coisas que realmente são importantes pra gente.
Então, primeiro de tudo é entender que ele é valioso e que ele não volta. O tempo que a gente usou já não volta mais. A gente tem daqui para frente. Então, como a gente pode usar esse tempo de uma forma mais saudável, de uma forma mais produtiva e de uma forma mais leve também. Segundo, prioridades reais. A gente às vezes tem a tendência de colocar muitas tarefas no nosso dia e elencar muitas prioridades no nosso dia. E aí imprevistos acontecem, é claro, a gente precisa também aprender a lidar com eles. E aí chega no final do dia a gente não cumpriu todas essas prioridades. E aí fica a frustração, fica a culpa, fica aquela coisa de que não rendeu o dia. Por mais que a gente tenha feito outras coisas, meio que não vale. O que fica mais é o que a gente não conseguiu fazer. Então, elencar prioridades reais. Uma, duas prioridades no máximo é o que eu aconselho. Às vezes é muito mais satisfatório a gente cumprir essas duas prioridades e talvez puxar atividades do dia da frente para hoje, do que ao contrário, da gente fazer essas duas prioridades, mas ter 5, 6 no nosso dia e não conseguir cumprir essas e ter que jogar para frente. Então eu sempre falo, elenque duas prioridades no máximo no nosso dia e as outras atividades. Então deu tempo de fazer, deu, não deu, ok, porque está organizado na minha semana, na minha agenda, no meu mês. Então, prioridades reais. Terceiro, o tempo é seu e não do outro. O que eu quero dizer com isso? A gente tem a tendência, muitas pessoas têm a tendência de usar o tempo sempre em prol do outro. Então é em prol do filho, é em prol do chefe, do trabalho, é em prol do esposo, da esposa, é em prol de alguém, da mãe, do pai. É sempre fazendo algo para o outro, é sempre se doando para o outro, se dedicando ao outro. E a gente precisa também voltar o tempo pra gente. O que faz sentido pra gente? O que a gente precisa olhar internamente? O tempo é nosso. Se a gente trabalha num lugar CLT, algo mais rígido no sentido de ganhar um salário fixo, a gente decidiu, por aquele valor X, doar o nosso tempo e o nosso conhecimento. Então, naquele tempo em específico, eu dou a você esse meu tempo e, em contrapartida, você me dá um salário. Então, é uma troca, mas o tempo é nosso. Não é porque a gente fez essa troca que a gente deve a vida ao outro. E que a gente não precisa gastar o nosso tempo só pelo outro, só com o outro. A gente também precisa voltar esse tempo pra gente. O que faz sentido pra gente, o que é importante pra gente. Então, se cuidar da casa é importante pra gente, ok eu usar esse tempo pra isso. Mas se cuidar da casa é importante só pro outro, será que eu não posso ter um equilíbrio de fazer um pouco do que é importante pra mim, um pouco do que é importante pro outro? Então, entender, o poder está com a gente. O tempo é nosso e o poder é nosso. Então, da gente retomar esse poder e de ter esse equilíbrio. Eu faço pelo outro, eu dou o meu tempo pro outro, mas eu também preciso do tempo para mim, eu também preciso dessa troca. Então, o tempo é seu. 4, organização. A gente precisa organizar o nosso tempo e eu sei que para muitas pessoas isso é muito difícil, mas a gente precisa organizar. Primeiro, para ser mais fácil a gente entender onde o nosso tempo está indo e onde faz sentido ele ir, e onde a gente precisa talvez dedicar um pouco mais de tempo, onde talvez seja importante e onde talvez a gente queira investir o nosso tempo. Então, eu não tenho tempo de sair com os amigos, eu não tenho tempo de curtir. Será que não tem tempo ou não está se permitindo ter esse tempo? E a organização vai te ajudar nisso. Seja com aplicativos de agenda. Eu, por exemplo, uso o Google Agenda. Então, onde eu vou, ele está comigo, porque ele está no celular, no tablet, no computador, qualquer lugar eu consigo acessar o Google Agenda. Então, eu já tenho os horários do meu paciente. Se o meu paciente me pede para trocar e remanejar um horário, eu consigo ali na hora já remanejar. Se eu tenho um médico, por exemplo, eu já consigo ali na hora ver onde que eu posso encaixar, qual é o melhor dia, o melhor horário. Então, é ter essa organização, porque a gente consegue visualizar melhor, até a gente consegue entender essa questão das prioridades, se tem muita prioridade ou não. E também a questão do tempo de cada tarefa. Porque às vezes a gente vai estipular, não, meia horinha eu consigo resolver isso. E às vezes não vai conseguir resolver em meia hora, vai conseguir em 1, 2 horas. Então a gente também traz para o real. Não, peraí, essa atividade eu só faço em 2 horas. Não adianta eu colocar em meia hora eu vou fazer. A gente tem a tendência de ser muito visual. Então, quando a gente tira da nossa cabeça e coloca no papel, num aplicativo que seja, em alguma planilha, alguma coisa, a gente consegue visualizar melhor
o nosso dia, onde está indo o nosso tempo, o que é vantajoso ou não, onde a gente está gastando esse tempo. Então, acho que é muito importante ter essas ferramentas que nos ajudem, usar essas ferramentas ao nosso favor. Se é no papel, se é numa agenda, se é num planner, se é numa planilha, se é no Google Agenda também. Então, tudo isso para usar a nosso favor, entender qual ferramenta funciona e se encaixa melhor na sua rotina, no seu dia a dia e na sua maneira de lidar com isso, mas é usar a seu favor, porque só assim a gente consegue também entender o nosso tempo como um todo e ir remanejando, porque imprevistos também vão acontecer, então a gente consegue ir reorganizando de uma maneira mais simples e mais fácil. Até um adendo e uma outra dica que não estava aqui, mas eu vou colocar, é a questão do foco. Isso ajuda também a gente ter foco. Então, se eu estipulei 2 horas para fazer uma tarefa determinada, naquelas 2 horas eu vou estar focada ali. Então, isso me ajuda muito até com os meus estudos pessoais, porque é uma coisa que não tem regra, não tem um horário fixo. Então, quando eu estipulo na minha agenda que naquele horário, naquela brecha entre às vezes um paciente e outro, uma atividade e outra, que eu coloco ali que naquele tempo eu vou estudar, é natural que a nossa cabeça traga outras atividades. Nossa, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí eu sempre trago, não, peraí, isso tudo tá na minha agenda. No momento em que eu estipulei para fazer isso, vai apitar na minha agenda e eu vou me dedicar a isso. Agora o foco é estudar, então vamos sentar e vamos estudar. Então também ajuda você ter mais foco. E eu acho que é muito importante também pra gente redirecionar o nosso tempo, pra também não ficar naquela coisa de, entrei no celular pra responder o WhatsApp do chefe, quando eu vi eu já tava lá vendo o videozinho na rede vizinha. Então, da gente também ter esse foco, voltar o olhar. Não é fácil, não é só essa planilha ou esse aplicativo que vai fazer isso, porque ele não faz milagre, mas nos ajuda a redirecionar. Opa, peraí, volta, né? Eu acho que é um facilitador. Então, organização é tudo. Até pensando na organização do dia anterior, você vai olhar na sua agenda e você vai ver as atividades do seu dia. Então, sei lá, é um dia que eu vou precisar mudar muito, então peraí, eu já vou separar uma roupa que seja confortável para isso, separar com uma roupa que combine com um tênis. Então a gente também consegue se organizar. Então vou organizar a minha rotina, vou organizar o meu dia, vou me antever nesse dia, até para, sei lá, dormir um pouco mais, que talvez seja importante para mim, ou tomar um café mais tranquila. Então organização é tudo. 5. A rotina ideal para você. Por que eu falo isso? A gente tem a tendência de se comparar muito. E com essa questão de rede social, da gente sempre tá vendo vida perfeita, de todo mundo colocando essa questão da rotina ideal, de como deve ser, do que tem que fazer numa rotina ideal, o que você tem que fazer no seu dia, a gente acaba pegando pra gente, se cobrando, se comparando. Eu até gravei um vídeo sobre vida perfeita, eu vou deixar o link aqui na descrição, e também gravei um sobre essa questão de comparações. Eu não sei se já foi ao ar quando sair esse vídeo, ou se vai depois desse vídeo, mas se for antes, eu deixo aqui na descrição, e se não for, aguardo um pouquinho que ele vai entrar no ar. Mas, bem brevemente, a gente tem essa tendência de olhar a grama do vizinho sempre mais verde. E a gente precisa voltar o nosso olhar para nós. O que é importante pra gente? Porque pro outro também não é fácil. Senão a gente fica nessas comparações que não são saudáveis, de que o outro pode tudo e a gente pode nada. Então, talvez usar as comparações a nosso favor. Então, opa, se ele chegou onde eu quero chegar, então quer dizer que é possível. Então, eu vou batalhar, eu vou usar como exemplo, vou entender o que ele fez para eu chegar lá. Mas não quer dizer que a gente tenha que fazer igual, não quer dizer que a gente não possa, e não quer dizer que a nossa vida seja inferior de algum modo à dele. Então, ter esse equilíbrio na comparação e até estipular, peraí, o que funciona na rotina dele não funciona na minha. Então, eu vou me organizar diante do que faz sentido para mim, o que é a minha rotina ideal. Às vezes o outro não tem o trabalho ali, CLT, que precisa estar das 8 às 6 no trabalho. E talvez você tenha. Então, não, mas eu queria trabalhar 5 horas. Das duas, uma. Ou a gente se organiza para você ter esse trabalho, que vai te proporcionar essas 5 horas aí trabalhando, ou ter um horário mais flexível. Ou diante da sua realidade hoje, como que a gente pode se organizar também para ter esse equilíbrio. Então, a rotina é sua e é entender o que funciona para você, o que faz sentido para você. E a 6ª dica é: folga e ócio também são importantes. Eu acho que talvez essa seja uma das mais importantes, porque a gente vive num mundo em que a gente é colocado como tendo que produzir o tempo todo. Então, você tem que estar desenvolvendo alguma atividade, você tem que fazer alguma tarefa, você tem que estar ali, você tem que estar produzindo.
tem sempre que fazer algo, mas a gente não é robô e a gente não é celular que coloca na tomada, dá uma horinha, tá recarregado. A gente precisa de folga, a gente precisa de descanso, a gente precisa do ócio, porque o ócio também é produtivo. Então, na hora de você se organizar, na hora de você olhar o seu tempo, e eu acho que essa dica liga com todas as outras, é importante que a gente tenha esse tempo pra gente, tempo de ócio, tempo de ficar à toa, tempo de ficar sem fazer nada, porque isso também pode nos trazer mais criatividade, a gente pode ter insights a partir disso, do que a gente pode fazer, do que a gente pode transformar. Claro, a gente não vai ficar no ócio pensando nisso, mas pode ser uma das consequências. Então, se permita descansar de vez em quando, se permita estar à toa, nem que no começo coloque na agenda tempo para não fazer nada, porque é muito importante, é muito valioso e lá na frente a gente colhe os frutos. Porque se a gente fica nessa vida de produzir, 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 fazer, 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 a gente vai acabar doente, a gente vai acabar tendo que parar forçadamente, aí a gente não vai conseguir produzir mais. E é por isso até que tá tão em alta a questão do burnout, né? Como que a gente tá vendo essa sociedade tão adoecida por conta disso? Então, se permita descansar, tá liberado, se libere para descansar, porque isso também é importante. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Deixe aqui nos comentários também como que vocês organizam e administram o tempo de vocês e o que tem ajudado vocês. E se tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui que eu vou adorar conversar com vocês. Se você gostou desse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para já se inscrever no canal, deixe o seu like, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo aqui do canal e compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que quer saber um pouco mais sobre como organizar o tempo. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!